Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre graus de proteção IP e IK e o que significa cada um deles. Então vamos aqui para o AutoCAD. Você já deve ter visto um produto elétrico, por exemplo, uma luminária com a seguinte especificação: grau de proteção. Aqui eu estou falando de uma luminária de espeto de jardim e você está vendo aqui grau de proteção IP65. O que significa IP65 ou IK10, por exemplo? Vou explicar para vocês essas diferenças e aí a gente volta aqui depois nessa luminária. É o seguinte, vamos falar primeiro sobre IP. IP significa índice de proteção e ele indica grau de proteção dos equipamentos contra sólidos e líquidos. Quando eu estou falando de proteção contra sólidos e líquidos, eu não estou falando de proteção mecânica, eu estou falando de penetração de corpos sólidos ou líquidos no determinado equipamento. Aqui, como você pode observar, nós temos aqui IP, então é o índice de proteção, e nós temos dois números, nós temos X e o Y, né? O primeiro número, X, vai de 0 a 6 e significa sólidos, então ele tem vários graus aí de proteção contra a penetração de sólidos até o número 6. E nós temos aqui o Y, que vai de 0 a 8, que envolve os graus de proteção referentes a líquidos, que é o Y, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa luminária, que ela fala pra gente IP65. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro algarismo, que é proteção contra a penetração de corpos sólidos. A gente pode olhar que é o meia, né? Então, se é o meia, ele protege totalmente contra poeira. Obviamente, a gente começa a pensar que se é uma luminária de jardim, é um ambiente externo, então eu tenho que ter esse grau acima, né? Então, por isso que o grau da minha luminária é meia. Então, eu estou protegendo contra a penetração de poeira nesse equipamento. Agora, o segundo grau, o Y, né? Ele fala que é 5. Então, se é 5, eu estou protegendo contra jato de água de qualquer direção. Então, é IP65, estou protegendo totalmente contra poeira. E o 5 eu estou protegendo contra jato de água em qualquer direção. E aqui ele dá até um exemplo, mangueira de bombeiro. Se eu vir com uma mangueira e colocar um jato de água nesse equipamento, não vai haver penetração de água no determinado equipamento que eu estou agredindo. Então, esse é o grau de proteção IP, penetração de líquidos ou sólidos no determinado equipamento. Quando a gente tem um grau, por exemplo, de um quadro elétrico IP40, o que significa? A maioria dos quadros elétricos aí você vê IP40. IP40, vamos ver o primeiro número, é 4, então estou protegendo contra sólidos superiores a 1 milímetro, ferramentas finas, pequenos fios, nesse caso não penetram na parte externa do quadro. E o 0, ou seja, eu não estou protegendo contra nada de líquidos, então se eu jogar um jato de água ou chover em cima daquele quadro, vai entrar água, ou seja, penetrar água dentro desse quadro. Então você vai ver a maioria dos quadros com proteção IP40, ou seja, estou protegendo contra sólidos finos, mais finos, ferramentas, né? Mas eu tenho 0 de proteção contra a água, por isso que a gente coloca geralmente quadros elétricos em ambientes protegidos contra água, tá ok? Então esse é o grau de proteção IP. Agora vamos para o grau de proteção IK. Grau de proteção IK é um grau de proteção contra impactos, ou seja, pancada mesmo, tá? Então quando eu falo aqui IKXX, esses dois números aqui, agora é em conjunto, não é separado o X nem o Y, agora são em conjunto esses dois números, indicam a resistência mecânica do produto. Então assim, se eu falar que um grau de proteção é IK, ele protege com uma certa quantidade de joules de pancada nesse equipamento. Então ele vai trazer uma tabela aqui pra gente com graus de proteção, ó, 00 e IK00 ele não tem proteção nenhuma contra impacto, IK01 já eu tenho 0,150 joules, e aqui ele dá pra gente o meu peso aliado à minha distância de impacto, né? E eu tenho aqui até o grau de proteção IK10. Então, por exemplo, se eu tenho uma câmera IK10, eu estou protegendo contra um impacto muito forte e a minha câmera ela vai segurar isso, ela não vai ser agredida, o meu equipamento não vai ser danificado por conta desse impacto até 20 joules. Então essa é a diferença, grau de proteção IP e grau de proteção IK. Grau de proteção IP eu estou protegendo contra sólidos e líquidos, a penetração deles, e grau de proteção IK eu estou protegendo contra a pancada de elementos externos naquele equipamento, tá ok? Vou deixar aqui na descrição alguns exemplos de proteção IP e de proteção IK. Qualquer dúvida você pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!